Questão número 3. The teachers are writing poems. Então, os professores estão escrevendo poemas. Como é que ficaria a voz passiva em português? Poemas estão sendo escritos pelos professores. Primeira coisa, temos uma voz ativa em inglês. Quero passá-la para passiva. Qual é a primeira observação? A primeira coisa, eu tenho que procurar o verbo da frase. O que eu disse para vocês? O verbo da frase é aquele que tem a terminação ing. Então, quem é o verbo nessa frase? Writing. Ok. Conseguimos achar o verbo. Depois disso, a gente vai pegar o que vem depois do verbo e vai escrever lá no início da frase. Quem é que está vindo depois do verbo? A palavra poems, poemas. Então, vamos lá. Poems, certo? Depois que eu escrevi o objeto da frase lá no início, que é poems, eu vou usar quem? Verbo to be. Quem é verbo to be? Is, are ou am. De acordo com a palavrinha poems, está no plural, não está? Se está no plural, eu uso is ou are. Muito bem, are. Depois do verbo to be, o que a gente vai usar? A palavrinha been. Vamos usar isso em todas elas. Escrito a palavrinha been, você volta lá na frase principal e procura o verbo. Quem é o verbo? O verbo é write. É esse verbo aqui, write, o verbo escrever. Qual é o particípio passado do verbo write? Ele é um verbo irregular, ou seja, precisamos ir lá na lista de verbos irregulares que tem no final do livro ou na internet, consultar a lista e ver qual é o particípio passado desse verbo, que ele muda a forma de escrever. O particípio passado de write é written. Ok? E por último, depois de escrito esse verbo no particípio passado, eu vou pegar a parte inicial da frase e escrever acompanhado da partícula by the teachers. Então, tá aí. Vamos conferir a resposta, lembrando que quanto mais você treina, melhor você memoriza, ok? Vamos lá, vamos à resposta. Poems are being written by teachers. She is watering flowers. Então, she is watering flowers. Ela está aguando as flores. Como ficaria essa frase na voz passiva? As flores estão sendo aguadas por ela. Então, primeira coisa, vamos procurar o verbo da frase. Quem é o verbo? É aquele que tem o finalzinho terminando com ing. Então, water, aguando. Depois de encontrado o verbo, eu sei que o que vem depois do verbo é o objeto. Então, eu vou escrever tudo aquilo que está lá depois do verbo, lá no início da frase. Flowers. Depois de escrito o objeto, eu vou usar o verbo to be, is ou are. Então, de acordo com a palavra flowers, que está no plural, eu vou usar are. Depois do verbo to be, a partícula been, a palavrinha been. Então, flores estão sendo aguadas. Eu volto lá na frase, pego o verbo sem ing, que é o verbo water, ou seja, aguar, e escrevo ele no particípio passado. O verbo water é um verbo regular, ou seja, o particípio passado dele se faz acrescentando ed. Então, flores estão sendo aguadas por ela, by her. Ok? Então, essa é a resposta certa. Vamos lá, vamos conferir. Flowers are being watered by her. Questão número 5.
Última questão, questão número 5. Farmer Joey is milking the cows. Primeira coisa, vamos procurar o verbo da frase. Quem é o verbo? É aquele que termina com ing. Então, milking. Esse verbo milk é leite. Milking é alimentando, dando leite, é nesse sentido, ok? Encontramos o verbo, a gente volta na frase e pega o objeto direto. Quem é o objeto direto? É tudo aquilo que vem depois do verbo. The cows. Então, the cows, as vacas. Agora, verbo to be, is ou are. De acordo com a palavrinha cows, está no plural, não está? Então, are. Depois do verbo to be, a gente vai usar a palavrinha been, todas elas, né? Falei com vocês, depois do verbo to be, repete been, todas elas. Depois de escrever o been, voltamos à frase e vamos pegar o verbo, que é o verbo milk, e colocá-lo no particípio passado. O verbo milk no particípio passado, basta acrescentar ed, milked. Aí escrevemos o início da frase, que é o Farmer Joey, o sujeito da frase, vai lá para o finalzinho acompanhado da palavrinha by. The Farmer Joey. Muito bem, vamos conferir. The cows are being milked by Farmer Joey. Então, tá aí, pessoal, são 5 questões para vocês, só para a gente treinar um pouquinho. Mais uma dica, vá até a internet ou peguem livros de inglês, quem tiver em casa, e dê uma olhadinha no assunto, leiam sobre o assunto, leiam os conceitos, a estrutura, como se faz para transformar a voz ativa em voz passiva, porque voz passiva é um conteúdo que cai nas provas de vestibulares e é um conteúdo um pouquinho mais complicado, certo? Você precisa ter um nível mais avançado de inglês para poder conseguir fazer corretamente as frases na voz passiva. Mas nada que algumas horas de estudo não reverte a situação, ok? Muito obrigada e